Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Ainda existem 7.000. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações, se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Hoje nós faremos uma breve reflexão na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. O apóstolo Paulo começa exortando Timóteo, o jovem Timóteo, para que ele traga aquelas coisas que ele aprendeu à memória, porque a mensagem da qual Paulo ligou a Timóteo foi aquilo que ele também recebeu como apóstolo do Senhor. A mensagem que Paulo recebeu não era uma mensagem inventada, não era uma mensagem de cunho meramente humano, não era uma mensagem ideológica, mas era a pura essência da palavra de Deus, era a pura mensagem do que Deus queria comunicar aos homens. Então Paulo pede para que Timóteo primeiramente resgate aquilo em sua memória, de que aquele evangelho do qual ele havia ensinado era o evangelho genuíno, não era um evangelho que estava permeado de questão de sabedoria humana, de eloquência humana, mas era um evangelho puro, a palavra de Deus pura. Então Paulo diz que aquilo deveria ser evitado, que aquele falatório, que aquela maneira de discussão que ocorria na igreja durante aquele período deveria ser evitada. Quantas pessoas hoje em debates públicos, seja na internet, seja em programas de televisão, seja em igrejas, querem fazer disputas teológicas e muitas das vezes trazendo escândalo para o nome de Deus. E o que Paulo diz é que isso não somente vai perverter estes que falam, não somente vai causar confusão entre estes, não fica somente nessa estaca, mas ele diz que isso acaba pervertendo os ouvintes. Ou seja, aquele que se diz pregador, aquele que se diz ministro, portador da palavra de Deus, não se deve meter em contendas, em debates infrutíferos, em questões de palavra, porque ao invés dele orientar, ao invés dele informar, ao invés dele propagar a palavra de Deus, ele vai trazer confusão para os ouvintes, ele vai trazer escândalo. Ao invés de esclarecer, ele vai trazer obscurecimento de entendimento para aqueles que precisam compreender a palavra de Deus. É claro que o Espírito Santo é quem convence do pecado, é claro que o Espírito Santo é quem converte, mas o nosso papel de ministros da palavra é veicular a mensagem do Espírito Santo de maneira genuína, na simplicidade do Evangelho, trazendo à luz as coisas que estão obscuras, procurando evitar palavrórios, falatórios vãos, porque o apóstolo Paulo exorta Timóteo dizendo que ele deve ser um obreiro aprovado, que deve se apresentar diante de Deus. Nós não vamos nos apresentar diante de seres humanos no dia do nosso julgamento. Nós devemos nos apresentar com consciência limpa, com caráter cristão diante de Deus. Diante dos homens que veem somente o exterior, é fácil nos apresentar, é fácil querermos mostrar capacidades teológicas, capacidades intelectuais, conhecimentos de literatura, só que isso não vai demonstrar que nós somos obreiros aprovados diante de Deus. Isso são meramente rótulos humanos, são meramente classificações humanas das quais diante de Deus perde completamente a relevância, porque Deus não vê com olhos humanos, Deus não vê com expectativas humanas como nós vemos. Então Deus não tem esse caráter de julgar de acordo com títulos e honrarias humanas. Então Paulo diz que Timóteo deve se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado. Irmãos, o nosso desafio é sermos aprovados por Deus. O nosso desafio é sermos aceitos diante do altar do Senhor como obreiros dignos, aprovados de sermos portadores de um evangelho santo, de uma palavra que é pura, de uma palavra que é verdade, é um escudo para aqueles que creem nela. E que nós venhamos nos apresentar diante de Deus de consciência limpa, de coração limpo e com caráter genuinamente cristão, como aqueles de que não têm do que se envergonhar. Que Deus abençoe a sua vida
curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam em nosso canal e nos ajudem a divulgar esta palavra maravilhosa de Deus em sua essência. E que Deus abençoe.